E aí galerinha do oitavo, beleza? Tudo certinho com vocês? Vamos dar continuidade, né, aos nossos assuntos aqui, a nossa aula remota. E nesse primeiro momento nós iremos falar sobre um assunto que é muito bom, muito interessante, tá? Que é a genética. Mas o que vocês entendem por genética? Ah, Cícero, genética é quando as pessoas estudam lá a hereditariedade dos indivíduos, porque uma pessoa tem a altura do pai, porque a outra pessoa tem a cor da mãe, assim sucessivamente. Justamente, a gente vai estudar a hereditariedade dos indivíduos, tá? E muitos pesquisadores fizeram o estudo da genética, só que um foi crucial, tá? Que foi Mendel, Gregor Mendel, tá? Mas antes de falar sobre os seus trabalhos, nesse primeiro momento eu irei falar sobre sobre o seu histórico. Quem foi Mendel, tá? Mendel hoje ele é considerado o pai da genética. Por quê? Porque ele contribuiu bastante para essa genética atual, tá? Através dos seus experimentos. Mendel ele foi filho de camponeses, certo? Trabalhava no campo, lógico, se ele era filho de camponeses, logo na sua infância ele trabalhava no campo, então ele tinha um conhecimento, a prática de manuseio da terra, tá? Do cultivo de vegetais, mas só que ele não queria viver dessa forma, ele queria estudar, certo? Só que liso, como era que ele ia estudar? Então ele resolveu sair do campo e ir para a capital, tá? Para Born, que é a capital da Áustria, tá? Porque a nacionalidade dele é Áustria, tá? Ele é austríaco. Então ele foi para Born e lá ele resolveu entrar num mosteiro católico. Hoje ele foi considerado, ele foi um monge cristão, tá? E teve também a condição de estudar ciências da natureza, hoje chamada de botânica, tá? Então Mendel ele agregou seus valores, ou seja, ele tinha a prática, que era o trabalho, né, o manuseio, tudo mais, o trabalho de terra, de exploração da terra e tudo mais, porém também ele agregou seu valor em relação ao conhecimento. Como ele se formou em botânica, ele trabalhou, juntou o útil ao agradável, tá? E começou a fazer vários experimentos, turma. Ele fez vários experimentos, ele teve inúmeras espécies que ele cultivou, porém ele não teve muito êxito, ele só teve firmeza, só teve sucesso quando ele trabalhou com essa espécie que eu vou te falar agora, que é a Piso sativa, tá? Piso sativo é ervilha. Por que, Cícero, ele teve sucesso com essas ervilhas? Por dois motivos. O primeiro motivo, pelo fácil cultivo. Enquanto uma determinada espécie de vegetal demorava o seu ciclo cerca de 1 ano, por aí, as ervilhas diminuía mais ou menos 6 meses, então já ganhava tempo em relação a isso, né? Então o primeiro motivo foi pelo fácil cultivo, certo? E o segundo motivo foi pelas características observadas ao olho nu. Ele não precisou de microscópio para poder fazer as suas anotações de acordo com o resultado desses vegetais, desses cruzamentos, tá? E quais foram essas características? Foram 7. Cor da semente, tipo de semente, cor da vagem, tipo de vagem, cor da flor, posição da flor e o tamanho da planta. Quando se fala em cor da semente, eu me refiro em semente amarela e verde. Quando eu falo sobre o tipo de semente, eu me refiro a lisa e rugosa. Quando eu falo em cor da vagem, eu me refiro a verde e amarela também. Quando eu me refiro a tipo de vagem, eu falo da inflada, a mais fofinha, mais gordinha, e a comprimida, aquela mais xoxinha. Quando eu falo em cor da flor, eu me refiro à cor púrpura e à cor branca. Quando eu falo posição da flor, onde essas flores são encontradas na planta, eu falo axial, na axila, tá? Do caule e folha, na axila, certo? E terminal, quando ela está nas
nas folhas, nas copas, tá? E quando eu me refiro a tamanho da planta, eu me refiro a plantas baixas e plantas altas, tá? Mendel percebeu que existiam más plantas de determinadas coisas, por exemplo, determinadas características. Por exemplo, quando Mendel analisou sobre a primeira característica, vou citar um exemplo só, que na próxima aula a gente vai começar a fazer o cruzamento, tá? Mas quando ele se referiu à cor da semente, ele percebeu que tinha mais sementes amarelas do que verde. Por esse motivo, ele criou duas nomenclaturas, dominante e recessivo. As plantas que tinham mais características, as características que tinham mais descendentes, o resultado era maior, ele era chamado de dominante. E as características que tinham de menor quantidade eram chamadas de recessivo. Então, quando ele analisou sementes amarelas e verdes, ele percebeu que tinha mais sementes amarelas, logo essas sementes amarelas eram chamadas de dominantes e as sementes verdes recessivas, tá? Mas isso aí vai ser cena para o próximo capítulo, porque a gente vai começar a trabalhar cruzamento, beleza? Então espero que vocês tenham gostado da curiosidade. Qualquer coisa me pergunta no grupo, me pergunta no meu privado, que eu irei responder com o maior prazer e carinho, tá? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.